pessoal! É novamente com muita alegria que eu abro esse episódio de hoje para a gente conversar sobre um tema que certamente está sendo um grande desafio para a maioria das famílias, que é o ensino à distância, nessas épocas de quarentena. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, nem todas as famílias têm acesso à internet, mesmo a um computador, para possibilitar com que as crianças estejam tendo a oportunidade desse modelo de ensino. Mas aqui a gente está fazendo um corte para uma realidade das pessoas que estão passando por esse momento e que certamente está sendo um desafio para manejar isso de uma hora para outra. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nossa convidada muito querida e especial que vai estar aqui hoje é a Elizabeth Issa. Olá, Beth, bem-vinda, tudo Oi, bem? tudo e você, Sayuri? Obrigada, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui com A vocês. gente está muito feliz de recebê-la novamente para esse bate-papo aqui conosco. Pessoal, para quem não conhece, a Elizabeth, ela é especialista em gestão de relacionamentos, vem desenvolvendo um trabalho bastante focado em famílias, em crianças, em adolescentes, e a gente vai conversar um pouco sobre essa situação que de uma hora para outra todo mundo teve que se adaptar, né, Beth? Tanto as escolas como as famílias. E aí eu queria saber de você como você tem sentido que está tendo essa relação, que está tendo, que tipo de reciprocidade está caminhando aí essa relação entre pais, cuidadores e as instituições de ensino. Bom, eu vou começar dizendo que aqui eu vou falar pais, cuidadores, enfim, educadores, mas dentro do contexto familiar de cada um, respeitando o contexto familiar de cada família, tá? No início, quando começou a quarentena, os pais estavam totalmente surtando com relação à escola, porque eles não estavam entendendo muito bem como que isso ia funcionar, não sabiam se isso ia dar certo. Agora a gente já está num meio caminho andado, vamos dizer assim, Tá? né? Mas tem famílias que se adaptaram muito bem, inclusive eu fiz até uma pesquisa com vários pais sobre isso. Alguns se adaptaram muito bem, outros realmente estão surtando. E é momento de ser flexível, né? Porque todos nós estamos nos adaptando. Nós pais, os alunos que são nossos filhos e a escola também. Para os professores, Sayuri, essa coisa de gravar para eles, para muitos, eles têm uma certa dificuldade. Aliás, é uma dificuldade do ser humano. Tem Sim. pessoas que têm mais medo de gravar um vídeo, né, do que é o terceiro maior medo que existe. Olha Olha, que interessante. é, então acaba sendo às vezes um sofrimento muito grande, mas eles estão conseguindo, eles estão saindo da zona de conforto, né, para atender aos nossos filhos. Então, acho que o momento é essa flexibilização mesmo, de todo mundo ceder um pouquinho. E isso que você falou, eu acho muito importante para a gente refletir na posição que estamos do lado de cá, porque é muito difícil para as instituições de ensino, eu imagino, chegarem aí no meio do caminho para que possa atender todas as famílias de acordo com as suas demandas. Né? Cada família está aí com uma rotina diferente, tem uma dinâmica, né, muito particular, e achar esse ponto de equilíbrio, eu entendo que também não é nada fácil para as Sim. instituições. Então, eu acho que nesse momento, compaixão e compreensão, né, são assim as palavras de ordem para que a gente consiga manter uma relação saudável para ambos os lados. Sim, E, com certeza. Beth, falando nesse novo modelo, que pressupõe que o aluno já tenha que ter uma automotivação ainda maior, né? Porque fica, de alguma forma, com uma flexibilidade diferente, né? E claro também que isso vai variar muito de acordo com as faixas etárias, né? Uma criança de primeira infância, obviamente, que tem todo um padrão comportamental diferente, né? Já das séries mais avançadas e assim por diante. Mas, independente disso, a gente sabe também que muitas crianças, muitos adolescentes já tinham uma dificuldade de se interessar pelos estudos, mesmo antes da quarentena. Então, eu imagino que nesse modelo as coisas devem estar sendo ainda mais difíceis, principalmente para esse perfil de aluno. E aí eu queria ouvir de você como você enxerga que nós, pais, cuidadores, podemos facilitar esse processo com a criança para que ela tenha um foco maior, tenha um interesse maior para aderir nesse modelo
que a gente está vivendo agora? Eu vou falar separadamente entre crianças e adolescentes, tá, Sayuri? Tá, Porque são momentos diferentes, como você já disse. As crianças, elas estão confundindo muito com férias, né? Porque em momento algum elas tiveram pai e mãe, de repente a avó ali cuidando, enfim, não ficou o dia inteiro com a família e ela está confundindo muito. O que geralmente eu tenho dado como sugestão é inventar um espaço, inventar não, trazer uma criatividade para um espaço que seja o espaço daquela criança. Então, é espaço da Dani, espaço do Alê, onde o cantinho da sabedoria, onde a família vai levar essa criança como se fosse uma coisa bacana, onde ela vai ver os amiguinhos, onde ela vai conversar com o professor, e não como, esse é momento de aula, tem que fazer a aula, não pode, né? Aquela pressão, porque a criança vê aquilo como uma coisa chata. E os pais levarem bexiga, estourar a bexiga para celebrar que acabou aquela aula e que a criança foi muito bem. A criança gosta muito dessa coisa lúdica, ela acaba entrando na brincadeira. Os pais se fantasiarem do melhor amiguinho, olha, hoje eu vou fantasiado como se eu fosse um amiguinho, ou eu vou de mini e coloco um lacinho na cabeça. As crianças, elas adoram isso e elas acabam entrando nessa vibe, né? legal. Os adolescentes, geralmente têm duas formas muito bacanas. Uma é chamando realmente o adolescente para uma conversa, trazendo autonomia, responsabilidade, mostrando para esse adolescente a questão da visão do futuro, né? O que ele quer ser? Eu quero ser um advogado. Então, para você chegar lá, hoje você está subindo, né? Cada degrau para chegar lá. Então, trazer essa questão da autonomia mesmo para o jovem. E uma outra coisa que é bastante importante, que se o adolescente ele conhece isso e os pais, ajuda muito no processo de ensino, que são as formas de aprendizagem desse aluno. Legal. Então, tem vários, se a pessoa entra ali no Google, tem vários testes que dá para serem feitos, o resultado sai na hora, para saber se esse adolescente ele é mais visual, se ele é mais auditivo ou se ele é mais sinestésico. Então, assim, eu tenho um filho que ele é mais visual, Tá, o que é importante? É não esse lugar para ele estudar não pode ter TV ligada, muita gente passando ali, porque ele vai sair do foco muito rápido. tá. Ajudar esse aluno, esse adolescente, a fazer flashcards, fazer cartões, onde ele visualize ali setas, onde ele consiga fazer um resumo da aula. Legal. Isso ajuda muito, muito, muito o aluno visual. Tá, O aluno auditivo, ele evitar barulhos, tá bom, música alta, porque ele também vai se distrair. tá bom. E no momento de ajudar esse adolescente a estudar, fazer tipo recall. Um pergunta para os pais, né? O cuidador pergunta para ele responder, ele ler aquilo em voz alta. Isso tudo vai Legal. ajudar ele a gravar melhor aquela matéria. Então, ele pode, nesse conteúdo, dessa forma, ele pegar até mais gosto pela aprendizagem. Legal. O sinestésico, ele gosta de mão na massa, é aquele aluno, aquele filho mais agitado, que ele gosta de, uma hora ele está na mesa, uma hora ele está no sofá, outra hora ele está lá fora, ele É de não algo quer mais ficar, dinâmico. ele é mais dinâmico. Eu até fiz uma reunião com uma mãe e um aluno e ela deu risada. Quando eu falei desse modelo dele, ela falou assim, nossa, é exatamente isso, ele não para quieto. Tá, Dá a impressão que ele está com saracutico, mas é natural, não é um defeito, né? tá Vamos bom. dizer assim. Qual a melhor forma de aprendizagem desse aluno? Estudar em grupo, ele gosta muito dessa interação, então formar um grupo ali online também, e a metodologia que nós chamamos de técnica Pomodoro. 25 minutos focado, 5 minutos para respirar, tomar uma água, dar uma voltinha, Interessante. tá? Tem várias dicas nessa técnica também que ajudam muito quem é agitado dessa forma. Que legal. E no final das contas, isso que você está trazendo para a gente, Beth, nada mais é do que, mais uma vez, a gente prestar atenção no outro, né? Isso. É. E olhar para o outro com o olhar, né, de querer entender e tentar
estabelecer uma conexão, um diálogo que fale com aquela pessoa. Muitas vezes a gente olha muito com a nossa perspectiva e às vezes o nosso perfil é completamente diferente do filho, Isso, é né? isso mesmo. A gente estava conversando no episódio anterior sobre os perfis de pais para estabelecer uma brincadeira, um diálogo de conexão com a criança e que há muito ao encontro desse raciocínio. Então, aqui, mais uma vez, a gente está, né, ressaltando a importância de olhar para o outro e de conhecer o outro, né, para que assim a gente possa respeitar o limite de cada um e as particularidades, as individualidades dessa criança, desse adolescente. Né, eu acho isso muito legal, essas dicas super valiosas aí que você compartilhou com a gente. E eu Tem acho que... até... Ai, desculpa. Desculpa, pode complementar. Perdão. Quando eu faço palestra, quando eu falo desses temas, né, eu geralmente pergunto assim, trate o outro como... Aí, geralmente, as pessoas respondem, como ele gostaria de ser tratado. Aí eu falo, não. Trate o outro como ele gostaria, não como eu gostaria. Né? Sim, Porque, sim. geralmente, a gente acha que a forma de tratar o outro é como eu gostaria, mas não é. Às vezes, a forma como eu gostaria não é a forma do outro. Sim, E olhar para exatamente. esse outro como um ser diferente faz É, total total diferença nos diferença. relacionamentos. Muito legal. Isso tudo eu acho que está muito relacionado com a questão de gestão de tempo, né? Porque, em última instância, eu entendo que ajudar esse filho a organizar uma rotina é muito importante também, né? E de que maneira você acredita que a gente pode facilitar esse processo? O cérebro da criança e do adolescente está em formação. Tá, Então, às vezes, se eu falar assim, Sayuri, eu preciso que você leia esse livro aqui até dia 10, hoje é dia 1º, tem 100 páginas. tá De bom. repente, você raciocina, eu vou ler 10 páginas por dia e eu consigo entregar na data essa leitura feita. O adolescente, ele não tem esse processo tão simples assim como é para gente, e nem a criança, né? Então, quando os pais, né, os educadores, eles colocam uma rotina, horário para dormir, horário para se levantar, tomar café, almoçar, jantar, o horário de estudo, o horário para lazer, que é muito importante. E isso ajuda muito cognitivamente esses filhos, porque Legal. eles começam a entender essa rotina e eles começam a ficar mais organizados com eles mesmos. Uhum. Então, é muito importante que a família estabeleça essa organização. E eu acho que principalmente para as faixas etárias menores, né, Beth? Até para tirar um pouco essa sensação que você mesmo comentou inicialmente de férias, né? Para a Sim, criança entender que é uma rotina nova, mas que tem ali os processos e tudo mais. E não só para a saúde mental, mas para a saúde física, acho que é muito sim, importante, né? sim. Ao mesmo tempo, assim, queria ouvir de você de que maneira a gente pode ajudar com todas essas ferramentas as crianças, mas sem tornar esse processo todo doloroso, pesado, estressante, não só para a criança, mas para a família como um todo, né? Porque Sim. nós pais muitas vezes nos cobramos muito, né? Muitos pais estão trabalhando de home office o dia todo, nem sempre a gente tem disponibilidade de tempo para acompanhar ali presencialmente as atividades. Como você acha que a gente dá leveza para esse processo, para a família como um todo? Então, entender que nós não temos toda a metodologia que os professores têm, né? Que nós não vamos conseguir fazer o papel do professor em casa. Então, quando a gente traz essa leveza para nós, já fica muito mais simples esse processo. Teve uma mãe que falou assim para mim: olha, eu tive que ser dura com meu filho, eu tive que fazer meu papel de mãe ali, porque ele, 5 anos a criança, porque Tá. ele não estava prestando atenção na aula, ele estava querendo brincar. Ele é uma criança de 5 anos. E Uhum. a mãe ali, querendo ser a professora dele, ela falou: eu tive que fazer o papel de mãe. Então ela Olha se viu só. como professora. Então, assim, é o momento dos pais saberem que eles estão fazendo ali, dando uma assessoria, sendo parceiros dos filhos e não professores. E Uhum. que a escola, de um jeito ou de outro, vão dar conta disso, Uhum. né? Elas sabem que não está sendo tão fácil essa aprendizagem em casa, mas eles vão dar
conta disso. Se não for esse ano, vai ser ano que vem, para os pais ficarem mais tranquilos com relação a isso. Ai, que legal. Eu acho que ouvir isso já dá até um Um alívio. respiro, um alívio, É, porque muitas vezes, como você disse, a gente esquece e quer incorporar alguns papéis que não são nossos, né? é, Nessa mania de querer dar conta de tudo. E eu acho que é importante até para a gente fazer uma autorreflexão e não se cobrar tanto, para a gente se lembrar do nosso papel real, né? sim. Como simplesmente pais, cuidadores, enfim, seja que posição estejamos. E a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, Beth. Estou adorando essa conversa. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui 1 hora falando sobre isso. Com Mas certeza. eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo agora, como uma mensagem aí positiva para esse momento que a gente sabe que não está sendo fácil para ninguém, cada um com seus aprendizados individuais, cada um com as suas dores individuais, mas que está todo mundo tendo que criar força para se superar a cada dia, né? Então, Sim. eu deixo aqui um espaço para você deixar uma mensagem para a gente. A mensagem que eu passo para os pais, para os educadores, é para eles tentarem passar por esse momento de uma forma positiva. Porque conforme eles agirem com relação a esse momento, os filhos vão ser reflexos. Né? Então, se eles têm pais muito ansiosos, eles vão se tornar ansiosos. Se eles veem que os pais estão com muito medo, eles também vão ficar com muito medo. Então, trazer uma positividade com relação à aula online, com relação ao próprio isolamento, né? Eu peguei a minha filha e dei uma volta de carro com ela. Fazer coisas diferentes para trazer leveza para esse momento. E assim, nós sempre reclamamos que nós não tínhamos tempo com os nossos filhos, porque, né, o trabalho árduo, sai cedo de casa, muitos pais voltam no final do dia. Aproveitar para esses filhos lá no futuro olharem para trás, não falarem da pandemia. Ah, eu passei por uma pandemia, mas olha, eu tive momentos que eu fiquei lá 2, 3 meses em casa com os meus pais e a gente fazia cine pipoca, a gente fazia guerra de meia, a gente brincava, a gente se divertia, deixar essa lembrança boa para os nossos filhos, não uma coisa ruim, né? Para eles é mais fácil passar como uma coisa muito melhor do que até para nós. E o terceiro, Sayuri, é que agora, neste momento, os filhos estão tendo a oportunidade de aprender conosco sobre gratidão, sobre resiliência, sobre empatia, que são inteligências socioemocionais que nenhum lugar melhor no mundo para se aprender do que dentro de casa, né? Então, para os pais fazerem lá pote da gratidão, chegar na hora do jantar, todo mundo colocar ali um papelzinho com motivo de gratidão daquele dia, sempre vai ter muito motivo de Que legal, gratidão, que legal. né? São coisas que vão marcar na cabeça dessa criança, desse adolescente, e ele vai levar para o resto da vida, né? Muito mais do que se ele tivesse ido para a escola fisicamente todos esses dias, eu garanto. Sim, e eu acho que, só para completar e finalizar aqui a tua fala, é um momento que todo mundo está tendo oportunidade de aprender, né? Isso. De aprender aquilo que nos é cabido. E cada um individualmente tem as suas questões, né? E seus aprendizados individuais. Então, eu também deixo aqui o meu sentimento que cada pessoa, cada família encare esse momento como uma oportunidade de se evoluir, de fazer a sua transformação interior, vamos chamar assim, que cada um precisa, para que a gente saia muito mais forte e pessoas muito melhores quando tudo isso acabar, né? Sabe aquela zona de conforto que as pessoas tanto tinham medo? Sim. Agora, elas vão, de repente, algumas situações, falar, puxa vida, olha só, não era tão difícil assim, né? E não precisava de tanto quanto eu imaginava que precisava. Não era Isso. tão difícil Nossa, como eu imaginei que fosse, né? é Eu isso acho mesmo, é que isso na mesmo. marra todo mundo de alguma forma está tendo que levar um aprendizado, né? Com certeza. E Beth, adorei nossa conversa. Mais uma vez, te agradeço pela oportunidade da gente poder ter esse diálogo aqui. Espero que você venha em outros episódios para a gente conversar sobre outros temas que você também é super expert, para que a gente possa compartilhar com quem está nos assistindo um pouco mais da tua experiência. Então, fica aqui minha gratidão por mais esse dia aí de conversa, viu?
Eu que agradeço, tá, Sayuri, mais uma vez pela oportunidade. E é muito bom poder ajudar os pais. Às vezes, a gente sofre por falta de conhecimento, né? É aquilo que você falou, nossa, isso me dá um alívio. São pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença na vida desses pais. Então, eu fico muito feliz de estar aqui também colaborando com isso. Muito legal. Obrigada e parabéns Um pelo seu beijo. projeto, viu? Obrigada, Beth. Um beijo para você. Até nossa próxima Beijo. conversa, viu? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Pessoal, a gente chega ao fim de mais um episódio. Obrigada pela sua presença mais uma vez e eu te espero para nossa próxima conversa. Um beijo e até lá!